A paz do Senhor, queridos irmãos, bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós estamos na 13ª aula do Sermão do Monte. Estamos encerrando aqui esse ciclo de estudos do Sermão do Monte e vamos iniciar um novo ciclo com mais um trimestre de aulas a respeito de um novo tema. E estamos felizes, por você ter acompanhado a gente aqui todo esse período, todas essas aulas. E vamos fechar com alegria, essa série de estudos que é verdadeiramente transformadora e edificante, tá? Logo de cara eu preciso pedir para vocês que vocês curtam esse vídeo aí, compartilha, comenta. Se você quiser acompanhar outros estudos da série, esse é o último estudo da série, você pode acompanhar todas as aulas anteriores. Nós passeamos ali por Mateus capítulo 5, 6 e 7, vendo todas as áreas do Sermão do Monte e fizemos um estudo aprofundado desse trecho da Palavra de Deus. Então você pode clicar no link que vai aparecer aqui, não sei se vai aparecer desse lado ou desse outro lado aqui, com a lista, uma playlist de todos os estudos dessa série. São 13 estudos contando com esse aqui de hoje. A lição de hoje nós vamos ver o estudo sobre os dois alicerces, que está contido ali na parábola a parábola dos dois construtores, os dois alicerces, os dois construtores, e esse é o título da nossa lição, os dois alicerces. Além disso, nós temos também esse mesmo estudo encontra-se também no livro de Lucas, capítulo 6. Então ele está em Mateus, capítulo 7 e está em Lucas, capítulo 6, tá bom? Então vamos lá ao estudo. Eu estou com um setup diferente aqui, depois eu mostro para vocês qual a configuração do meu equipamento aqui, tá? Mas vamos lá, A lição ela tem 3 objetivos. O texto de referência está em Tiago 1:22, que diz: "E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos." O texto de referência está em Lucas 6, do 47 ao 49, apesar de que todas as pesquisas que eu fiz foi mais baseada em Mateus 7:24, tá? Mas é o mesmo texto, fala da mesmo tema, o mesmo assunto. E nós temos 3 objetivos a alcançar aqui, tá? Nós temos falar acerca da importância de ouvir e praticar a palavra de Deus, ensinar como devemos edificar de maneira correta e destacar alguns exemplos práticos acerca da parábola. Esses são os 3 objetivos que nós vamos alcançar no decorrer dessa lição. Instalemos módulos novos aqui na Bíblia, um módulo de análise morfológica para a gente pegar cada palavra e ver o sentido morfológico daquela palavra, a análise morfológica dela, se é um plural, se é masculino, qual o caso, qual a classe daquela palavra. Isso dá mais aprofundamento no estudo, além do já conhecido dicionário de Strong, que é um das ferramentas que eu uso aqui para preparar esses estudos também. Fantástico. O Strong eu acho que eu já mostrei para vocês, mas posso mostrar novamente depois. Eu vou fazer um vídeo capturando a tela que fica mais nítido, Eu acho que eu virei a câmera só para mostrar para vocês e não é a mesma coisa. Além disso, nós pegamos alguns comentários adicionais aqui, além do que é apresentado na revista, o comentário do F. Davidson, dicionário Champlin para ver algumas traduções, como falando sobre casa, por exemplo, Então vamos tentar compartilhar tudo isso aqui no decorrer desse estudo, tá? Por fim, vamos iniciar concluindo essa introdução que eu dei para vocês, vamos agora iniciar os pontos desse estudo. Como sempre, nós temos 3 pontos principais. O primeiro é a importância de ouvir e praticar a palavra de Deus, um dos temas centrais aqui dessa aula.
Estamos usando aqui a revista da editora Betel, comentada pelo bispo Abner Ferreira. Em breve vem aí uma nova lição, já no próximo domingo, tá? Então, qual a importância de ouvir e praticar a palavra de Deus? Essa parábola ela traz uma lição importante, né? Essa parábola dos dois homens construindo sobre os dois diferentes fundamentos, né? Os dois diferentes alicerces. Ela nos ensina que nós não podemos viver o Evangelho sem profundidade, sem raízes, né? O Evangelho precisa ser profundo. E nós vemos a igreja moderna, a igreja nos dias de hoje, ela tem uma superficialidade nas questões teológicas, nas questões espirituais. E literalmente, eu estava vendo isso hoje, né? Eu estava pesquisando, lendo uns textos do Spurgeon. O Spurgeon foi um dos maiores pregadores do mundo, um inglês da Igreja Batista, Tabernáculo Metropolitano lá de Londres. E o Spurgeon disse que o diabo não poderia ter escolhido ferramenta mais perspicaz, né, do que incutir na mente das pessoas de que a igreja é de alguma forma um tipo de entretenimento. E nós temos visto, né, um evangelho do entretenimento nos dias de hoje. Eu vi recentemente um vídeo em que um pastor, já um senhor, né, de meia idade, né, falando nisso, ontem foi meu aniversário, né, eu estou gravando isso aqui no sábado mesmo, e na sexta-feira, dia 23 de setembro, foi meu aniversário. Então, todos os irmãos que me felicitaram, né, os irmãos da nossa igreja, que mandaram os parabéns, Deus abençoe vocês todos. Tá? Então eu assisti hoje, ou ontem, não me lembro exatamente, um pastor, né, já um senhor de meia idade, e num culto bastante animado, digamos assim. E ele literalmente fez igual aquele pessoal do show de rock faz. Ele pulou em cima da multidão que estava gritando, pulando. E aquele pastor pulou e foi sendo carregado, né, pelos irmãos numa nítida expressão de mero entretenimento. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Se a proposta não fosse cultuar, não fosse um culto, eu até nem via problema nisso. Ele faça o que ele quiser da vida dele, pule aonde ele quiser e faça o show, o espetáculo que ele quiser, no lugar que ele quiser. Mas quando se trata de culto, o culto ele tem um modelo, né? Nós precisamos cultuar a Deus da forma que Ele quer ser cultuado, né? E não da forma que a gente bem entende. O Evangelho não é entretenimento. Esse tipo de atividade, de empolgação, é muito interessante que seja feito em outro momento, em outro lugar, num show, literalmente. Mas não acredito que caiba, né, num tabernáculo, num santuário, num templo. E mesmo que eu até acredite que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade, né, e talvez o local seja menos relevante, né, mas o templo continua sendo um lugar que precisa de reverência, né? Se não fosse assim, né, se essa hipergraça realmente fosse o objetivo do Evangelho, Jesus Cristo, o próprio Jesus, né, que trouxe para nós o Evangelho da graça, né, instituiu essa dispensação da graça, ele não teria expulsado os cambistas do templo de Deus, né, o templo do Velho Testamento, o templo da lei, né, o templo do alicerce mosaico, né, do judaísmo. Ele não teria feito isso. Ele faz com muita veemência e se irrita por terem transformado a casa do Pai, segundo palavras do próprio Jesus, em um covil, né? Então nós vemos isso acontecendo nas igrejas também nos dias de hoje, né?
não é o templo de Jerusalém, mas é um templo, pois acredito que esse lugar merece mais reverência, né, mais respeito da nossa parte. E eu não creio que isso contrarie em nada o Evangelho da Graça e não creio que isso seja legalismo, né? Não sou defensor do legalismo, acredito plenamente na graça e só a graça, como disse Lutero, né? Sola gratia é suficiente para salvar o homem, né? Mas isso não nos dá o direito de transformarmos a mensagem da cruz em um show, ou um espetáculo, ou uma forma de entreter as pessoas, né? Como a gente tem visto. No ponto 1, entendendo a dimensão da parábola. Então, primeiro a gente vê um breve conceito aqui do que é uma parábola. A parábola é um mecanismo da oratória, é um recurso didático, é um recurso da oratória, é um recurso utilizado muito por Jesus para ensinar e que consiste basicamente em pegar algo das coisas do cotidiano, né, da vida terrena, da vida comum dos homens, para ilustrar verdades espirituais profundas. E isso tem um cunho estritamente didático, isso tem uma finalidade didática impressionante. Ela facilita a compreensão de algumas coisas e, por outro lado, como houve esse próprio embate aí no Evangelho de que por que o Senhor ensina por parábolas? Porque para que Jesus responde para que eles ouvindo não ouçam, né? Cumprindo uma profecia do profeta Isaías, que profetizava isso. Então o Evangelho seria pregado e anunciado e nem todos iriam compreender naquele contexto em que estava sendo pregado. Então essa é a questão do uso das parábolas, né? Elas são figuras, são ilustrações que servem para mostrar uma verdade espiritual a partir de coisas do cotidiano, né? Ponto 1.2. Aquele que ouve e põe em prática, né? Ele no comentário diz uma coisa aqui que vai ser repetida lá no fim da aula, né? A diferença principal das duas casas não está na aparência, né? Essa não é a questão aqui. Essa parábola ela é compartilhada por Jesus para mostrar a importância de não apenas ouvir os ensinamentos que ele pregava, mas também praticar esses mesmos ensinamentos. Ou seja, não seja apenas um ouvinte, mas seja um verdadeiro discípulo, que é aquele que ouve e também pratica aquilo que ele ouviu, né? E nós percebemos que existe nos dias de hoje um anseio, né, por liberdade. As pessoas querem ter liberdade e uma liberdade inconsequente, uma liberdade que não considera os limites sociais, né, os limites dos outros. E aí esse anseio por liberdade me faz lembrar de uma parábola. Eu até compartilhei esse vídeo, você pode procurar aí no canal. É uma reflexãozinha de alguns segundos, né? Não, acho que não chega nem a 1 minuto. Sobre também uma parábola, tá? Não é uma parábola bíblica, mas é uma história interessante que eu compartilho aqui num vídeo nesse canal aqui, tá? Ele fala de um peixe, né? Veja só que coisa, o conceito de liberdade como pode ser distorcido, né? Um peixe dentro de um aquário tá ali nadando em círculos, né? Dentro dos limites daquele aquário dele, e o diabo aparece e faz uma proposta para esse peixe. E ele pega e diz: nossa, você nunca experimentou a liberdade de verdade, né? Você está aí preso dentro desse aquário, nadando em círculos, e eu quero propor para você que você seja livre, que você experimente liberdade real,
que você possa sair de dentro desse aquário e aproveitar, né, um espaço mais amplo e que você verdadeiramente seja livre para fazer o que você quiser fora desse aquário. E aí o peixe, seduzido pela proposta, ele aceita, né? E aí imediatamente o diabo tira aquele peixe de dentro do aquário e coloca ele num grande campo verdejante. E ele coloca o peixinho ali dentro, em cima da grama daquele campo gigante. E aí o diabo ri e diz para aquele peixe: agora pronto, veja o tamanho desse campo, aproveite a sua liberdade em toda essa grama verdejante diante de você, usufrua, aproveite a sua liberdade. E aí o peixinho ficou se debatendo naquela grama até morrer, né? E qual é a moral da história? A liberdade nem sempre é aquilo que o que promete, né? A liberdade pode ter diferentes facetas. A liberdade para esse peixe fora do seu contexto aquático resultaria na morte dele. Então, algumas liberdades conduzem à morte, né? Eu não estou dizendo que nós não sejamos defensores da liberdade. Nós, sim, precisamos ser livres, mas existem limites. Por exemplo, a pedofilia. Eu não posso primar pela liberdade dos pedófilos, porque a liberdade deles vai trazer a ruína e a tragédia para crianças inocentes. Então, o pedófilo, por exemplo, não pode exercer a liberdade plena que ele queira exercer, né? Um homicida não pode ter a liberdade de matar pessoas, né? Porque ele é livre e ele pode fazer o que ele quiser. Não, não pode fazer o que ele quiser. E eu posso citar aqui inúmeras outras situações em que as pessoas podem querer exercer sua liberdade e essa liberdade não ser boa. Da mesma forma que a liberdade de um campo verdejante não é boa para um peixe, algumas liberdades não são boas para o homem. Então nós precisamos sim sermos livres, mas nós precisamos estar dentro do nosso ambiente. Da mesma forma que o peixinho precisa estar dentro da água e qualquer liberdade fora da água é morte para ele, nós precisamos estar em Cristo. E qualquer liberdade fora de Cristo é morte para nós também, né? Então que essa parábola do peixinho nos dê uma profundidade no sentido de liberdade, né? O que é liberdade? Então liberdade fora do nosso ambiente pode nos matar, né? Não basta ouvir a palavra, mas também precisamos colocar em prática, né? Existe mais uma dualidade aqui, né? Nós falamos sobre isso na aula anterior ou na anterior a ela, sobre essa insistente dualidade que existe tanto no Sermão do Monte como em várias outras passagens da Bíblia, né? E mais uma vez nós somos postos diante dessa comparação, dessa dualidade aqui. Nós temos dois construtores, nós temos duas casas, nós temos dois alicerces, né? Nós temos dois momentos de tempestade, vento e chuva. Então, tudo é apresentado reforçando essa comparação, né? E aí nós entendemos que os dois construtores representam a vida de dois homens. Um deles é sábio, é prudente, o outro é insensato. Os dois constroem uma casa. Aparentemente isso não está claro, mas aparentemente essas duas casas podem ser feitas do mesmo material e ter a mesma aparência, ter a mesma estrutura de arquitetônica, né? Estrutura arquitetônica. É provável que elas sejam parecidas, semelhantes. O texto não deixa isso claro, porque na verdade não importa. O ponto-chave aqui dessa parábola nem é o construtor, nem é a casa, nem é o vento, a tempestade, a chuva. O foco
dessa parábola, o que faz realmente a diferença nessa parábola é o fundamento escolhido, né? E aí isso está claro, né? E, inclusive a gente vê a partir de agora no ponto 1.3, qual é a diferença entre esses fundamentos. Um fundamento é uma rocha, o outro fundamento é areia. Então, qual a diferença entre esses fundamentos, né? É nítido que uma obra feita sobre a rocha vai ser muito mais sólida, muito mais segura, né? Já a obra feita sobre a areia, ela é muito mais instável e certamente vai ruir quando a erosão corroer o terreno em que ela está inserida. Por isso, não tem muita importância a beleza da casa, mas sim em qual fundamento ela foi posta, tá? Então, não importa muito se a sua vida é como uma casa, uma mansão, se ela não estiver no fundamento certo, toda a beleza da sua vida, toda a suntuosidade da sua casa vai ruir, vai ser grande a sua destruição, como disse Jesus. Então, não importa o quão bonito seja a sua casa, se ela não está fundamentada em Cristo, você sofrerá uma grande destruição quando vier as adversidades, né? Então, a maior importância, o maior destaque aqui é para o fundamento. Qual é o fundamento, né? Não importa quem é o homem, não importa quem é como é a casa, o que importa é onde ela foi feita. Esse é o foco da parábola. No ponto 2, edificando de maneira correta. Antes da gente entrar no ponto 2, eu queria destacar para vocês uma coisa, né? Fica claro que a rocha, né? A palavra grega usada aqui no texto bíblico é petra. Petra é rocha, né? Diferente do que ensina, né, a tradição católica, usando aquela parábola de que Jesus diz, Pedro, eu te digo que tu és pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, né? Em nenhum momento Jesus está dizendo que Pedro é a pedra sobre a qual a igreja é edificada. É muito claro, as palavras gregas usadas ali são muito explícitas, são muito óbvias. Quando ele chama Pedro, a palavra que Jesus usa é Petros. E quando ele fala da rocha sobre a qual a igreja está edificada, ele usa a palavra Petra. Então, aquele diálogo traduzido do grego para o português seria: Pedro, você é cascalho, mas a minha igreja vai ser edificada sobre uma rocha, né? Uma tradução livre, né, admitiria: Pedro, você é pedra, pedaços de rocha, você é pedaços de pedra, você é pedra pequena. Mas a minha igreja é edificada sobre uma rocha, sobre uma montanha, uma grande rocha, uma pedra grande, né? E não sobre fragmentos de pedra, que é a tradução de Petros, né? Então, Petrus e Petra são duas palavras que têm raízes semelhantes, mas que indicam dois tipos de pedra diferentes, né? Uma pedra grande, uma rocha, né? Um planalto, né, de rocha, e cascalho, brita, né? São duas coisas bem distintas, né? Então Pedro é brita, Pedro é cascalho, Jesus é a rocha, né, sobre a qual a igreja está posta. No ponto 2, edificando de maneira correta. Então, os dois homens ouvem a palavra. Tá claro isso na parábola, né? Jesus está dizendo que é bem-aventurado aquele que ouve a palavra e bota em prática. Então, esses dois homens citados aqui na palavra, eles representam duas pessoas que ouvem a palavra. Então, os dois ouvem a palavra. Os dois têm as mesmas oportunidades de construir uma casa,
eles parecem aparentemente ter os mesmos recursos para construir essas casas, o mesmo material, né? E uma coisa interessante, a tempestade não vem apenas sobre um homem. A tempestade não vem apenas sobre o homem que construiu a sua casa sobre a areia, e tampouco a tempestade não vem apenas sobre o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. O texto deixa claro que a tempestade, as chuvas e o vento vêm sobre a vida dos dois homens. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os problemas da vida, as adversidades da vida, ela vem da mesma forma sobre todos, né? Mas a forma como nós edificamos a nossa vida é que faz a diferença. Se a nossa vida estiver edificada em Cristo, que é a rocha, nós vamos lidar com essas adversidades de uma forma. Se a nossa vida está edificada sobre a areia e não sobre Cristo, e a areia aqui representa os padrões mundanos, né? As frivolidades mundanas. Se a nossa vida está edificada sobre o mundo, então a forma que nós vamos lidar com as tragédias e as adversidades vai ser pior, né? Por isso, a semelhança entre essas casas e entre esses homens são muitas, elas são parecidas, a história é parecida para esses dois homens. Da mesma forma que a história de todos os homens, todos os seres humanos, indistintamente, né, todos sofrem. Vou dar um exemplo. A pessoa mais pobre, a pessoa com mais dificuldade financeira, vamos dizer assim, eventualmente ela perde algum ente querido, ela vai a um velório sepultar alguém que ela amava. E o rico da mesma forma, né? O rico em algum momento ele vai perder alguém, levado pela morte, e todos os homens passam por isso, todos os seres humanos passam por isso. Nós vemos um outro exemplo, a doença, né? A Covid aí, né? Que nós enfrentamos nesses anos anteriores. Quantas pessoas com tanto dinheiro, né? Recebendo os melhores tratamentos nos hospitais mais caros e simplesmente não conseguiram sobreviver ao Covid-19, né? E pessoas pobres igualmente também sofreram e também morreram, da mesma forma de que muitas pessoas pobres também sobreviveram ao Covid, passaram pelo Covid e alguns nem desenvolveram sintomas. Da mesma forma, pessoas ricas também, algumas não desenvolveram nenhum sintoma e não sofreram nada com essa doença. Ou seja, a chuva, que é um símbolo aí das lutas dessa vida, né? A tempestade, os ventos e a chuva representam as adversidades, os problemas da vida. Eles vieram tanto sobre a pessoa, sobre o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, quanto para o homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. As provações e as adversidades vieram para os dois, né? A grande diferença está no alicerce, no fundamento, aonde cada um construiu a sua casa, né? Onde ele pôs o fundamento, onde ele pôs a sua casa, em qual fundamento ele pôs a sua casa. Então a insensatez daquele homem não está nem no fato dele ter construído uma casa, foi no fato dele ter escolhido o fundamento errado. Aqui é que está o segredo dessa parábola, né? O problema não é a casa, né? O problema é onde ela foi posta. Essa é a questão definitiva, né, dessa parábola. E a prova, o teste, né, que é representado aqui pela tempestade, pelos ventos e pela chuva, esse teste ele vem de forma repentina e inesperada, não é planejado. Se fosse planejado, talvez o homem que construiu a casa sobre a areia ele poderia ter pensado, né? Então, bom, daqui a alguns meses vai vir uma tempestade, uma chuva, é melhor eu melhorar aqui o fundamento. Mas ele fez a casa de forma relaxada, né? Impensado,
certamente é provável que ele tenha construído essa casa mais rápido do que o outro, porque ele não teve o mesmo trabalho para construí-la. Ele não foi tão fundo para construir. Então, certamente ele gastou menos tempo para construir. Isso nos dá outra lição, né? Às vezes não é porque uma coisa floresce de maneira muito rápida que quer dizer que Deus está aprovando aquilo ali, né? Que Deus está favorecendo aquilo ali. Não, isso não quer dizer nada. Às vezes outras pessoas passam tanto tempo e dedicam tanto tempo da sua vida, né, fazendo a obra, e ela não vê florescer ou prosperar aquilo ali, mas quem sabe todo esse tempo de espera consiste apenas no aprofundar os alicerces, né, para daí crescer a obra para cima, né, na parte visível. E falando em parte visível, essa é outra característica que essa parábola nos apresenta de forma indireta, né? Quando qualquer observador olhava para as duas casas, eles a viam exatamente iguais, porque o fundamento, o alicerce, não é visível, né? O alicerce, o fundamento está debaixo do chão, está no subsolo da construção. Então, de fora, as pessoas só viam duas belas casas, mas aquilo que estava oculto, aquilo que era invisível, é que fazia toda a diferença entre uma casa e outra. Por isso, talvez as áreas da nossa vida mais importantes, as áreas da nossa vida mais relevantes, são as áreas da nossa vida que as pessoas não veem. Talvez as pessoas observam a sua vida, né, e reconhecem alguma relevância em você, em quem você é, na forma como você faz uma determinada coisa, nos seus negócios, na sua família, na sua empresa, no seu ministério, né? Eu não sei, eu não conheço você, mas essas pessoas não sabem o quanto você precisou cavar, né, para chegar aonde você está. Por isso, aquilo que é invisível, o fundamento, aquilo que não está exposto, aquilo que não é visto, aquilo que só Deus sabe, né? Aquilo que as pessoas não conseguem enxergar, essas são as coisas mais importantes da sua vida. Tá? Os momentos que você passa em oração secreta, os momentos que você está jejuando e ninguém sabe, os momentos que você está intercedendo pela obra, pela igreja, pelos ministérios da igreja e ninguém vê, né? Os momentos em que você está ali, né, fazendo a obra de forma invisível, digamos assim, e não há reconhecimento para isso. Mas um dia o teste vem, a chuva vem, a tempestade vem, os ventos sopram e as casas do seu lado caem, mas a sua permanece de pé. Aí sim as pessoas começam a entender que tem algo diferente na sua vida que não era visível. Tem algo diferente na sua vida que está no subsolo, né, que está oculto, mas que é o segredo da sua firmeza, independente das adversidades que você enfrenta. Tá? Então, guarda essa palavra aí no seu coração. Amém, meu irmão? Então, escutar e praticar é o segredo da vida com Deus. Escutar e praticar. O alicerce indica o que a casa suporta. É a partir do alicerce que nós podemos medir se uma casa vai suportar a aprovação e o teste ou não. As chuvas, os rios, os ventos se referem aos problemas que podem existir na vida. Ou seja, Jesus em nenhum momento ele isentou nenhum de nós das adversidades. Pelo contrário, ele disse: tem de bom ânimo, né? No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. 2:3, a rocha da construção é Cristo,
Como nós já falamos, né, a figura da rocha aqui é Jesus. E a areia é uma representação dos ensinos dos fariseus, né, a religiosidade vazia e superficial. Ponto 3. Ensinamentos práticos acerca da palavra. A casa não deve ter aparência, deve ter firmeza, é o que diz no ponto 3.1. É melhor ter uma casa firme e com aparência humilde do que um palácio em fundamento arenoso, né? Porque certamente aquele palácio, aquela mansão vai cair quando vier a aprovação. Ponto 3.2. O perigo das incertezas futuras. Outra coisa que a parábola nos revela é que a adversidade vem sem aviso, né? A tempestade, o vento, a provação, as chuvas, elas vêm sem aviso. E é justamente o fundamento, o alicerce, é onde a nossa casa foi construída, que vai nos ajudar a passar por essa adversidade de uma forma mais tranquila. E para encerrarmos, né, ponto 3.3, Jesus é o fundamento das nossas vidas, né? Ele é o fundamento e é nele que nossa vida deve estar posta. Tem uma citação aqui do John Stott, que diz o seguinte: diante de nós a escolha radical entre a obediência e a desobediência. É disso que esse texto fala. Não seja só ouvinte, seja também um praticante, né? É disso que o ensino de Jesus está falando. E para nós encerrarmos, né, eu queria refletir, né, pensar aqui com vocês juntos, né? Perceba que há uma mudança no tom do sermão enquanto Jesus está ensinando aqui. Nos textos anteriores, nos versículos anteriores, ele aponta para os falsos mestres, quando ele faz ali aquela ilustração dos lobos, né? No texto anterior a esse ainda, ele fala dos cães e dos porcos, que representam aquelas pessoas que não se importam com o evangelho, né? Que não se importam com a palavra de Deus, que não querem seguir a Cristo. Os lobos representam aqueles que estão no nosso meio, que conhecem a palavra, mas que manipulam a palavra em benefício próprio. São os falsos profetas e os falsos mestres. Mas aqui ele não está mais falando dos falsos profetas, dos falsos mestres ou daquelas pessoas que estão alheios ao evangelho, né? Aqui ele está falando dos ouvintes. Ele para de falar dos profetas e mestres e passa a falar dos ouvintes. Se por um lado nós temos vários falsos mestres e falsos profetas que são maus falantes, né? Ou discipuladores, são maus exemplos discipulador, aqui ele está falando da turma que não ouve bem, que é o mau discípulo. Na parte anterior ele fala do mau discipulador, do mestre mau, do profeta mau, e agora ele fala do discípulo mau, do ouvinte mau, do seguidor mau, aquele que ouve, mas não pratica. Então perceba essa transição, né, sutil que Jesus faz. Olha, você tem uma turma aí que são falsos mestres e falsos profetas, mas também tem uma turma que não quer ouvir, ou quando ouve não quer praticar aquilo que foi ensinado e pregado, né? Então Jesus ele não alisa ninguém, né? A gente às vezes tem um foco bastante contundente, né, com os falsos mestres e os falsos profetas, e a internet está cheia dessa turma aí, né? Até eu, que me considerava uma pessoa conservadora e teologicamente honesta,
Já fui chamado de cão guloso. Já pensou, gente? Por algum hater aí, gospel, né? Então, tá cheio de gente aí na internet criticando, né, pastores, líderes e tudo mais, porque chamam essas pessoas, esses líderes e esses pastores de falsos mestres, de lobos em capas de ovelhas, de cães gulosos, né? Tá cheio de críticos, né, nesse sentido. Mas Jesus está dizendo, esses críticos, essas pessoas, esses falsos profetas, realmente existem. Mas também tem uma turma que são péssimos ouvintes, que ouvem a palavra e não praticam. Então a melhor solução para um falso mestre e um falso profeta é um bom ouvinte. Aquele que ao ouvir a palavra consegue identificar, essa palavra não vem de Deus. Isso não é um verdadeiro profeta, é um falso profeta. É isso que nós precisamos, esse discernimento de sermos bons ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Que Deus te abençoe e te conceda graça, que esse estudo possa abençoar a sua vida e te fazer crescer, prosperar na sua vida espiritual, na sua vida emocional, em todas as áreas da sua vida. Deus te abençoe e vá na paz. Participe da Escola Bíblica Dominical para aprender mais da palavra em nome de Jesus.